Fala, meus queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Devido a gente poder estar diante de uma oportunidade na renda fixa, eu optei por fazer esse conteúdo para vocês para explicar um pouco sobre renda fixa, sobre índice de inflação e as mecânicas, né? O índice de inflação está conectado aí a, as oscilações da Selic e, consequentemente, conectado também às mudanças aí nos títulos públicos, tá? Em termos de rentabilidade. E eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer um conteúdo para você, explicar tudo isso aí, tá bom? Mas, antes de tudo, eu peço que você, por favor, dê o like e se inscreva no canal para dar essa moral aí para a gente no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai analisar o gráfico do IPCA. Então, nós temos aí de 2013 até a projeção de 2025, né? Dois momentos de alta, um muito pelos efeitos lá da política econômica da presidente Dilma, tá? Ali entre 15 e 16, o PCA subiu bastante, e agora devido, né, principalmente a metodologia que foi adotada tanto no Brasil quanto no mundo para conter os possíveis problemas relacionados à pandemia e com as pessoas terem que parar de trabalhar, né, com a economia ser paralisada como um todo durante um período. E aí o governo teve que emitir moeda, remunerar pessoas para ficarem em casa, tá? O que expande a base monetária e causa inflação. Obviamente que a economia não é tão simples, então teve outros fatores. Eu estou citando os principais, tá bom? Então o IPCA subiu, o Banco Central. A gente teve aí um pico em 2022 de quase 12% de IPCA. O Banco Central elevou a taxa Selic, né? Se eu não me engano, hoje está em 13,75%. O IPCA freou, tá bom? Reduziu bastante. Chegou aí abaixo de 4%. Né? Aliás, aqui já nós estamos falando de previsão, que vai chegar abaixo de 4, né? Até o momento chegou a 4,65. Existe uma previsão aí do Boletim Focus de ele ter uma leve alta e retomar uma caída, tá? Entre 2023 e 2025. Então, se o IPCA cai, não faz sentido manter a Selic no patamar que está. A tendência é que o Banco Central reduza a Selic, tá bom? Haja visto que já foi controlada a inflação. Porém, no entanto, todavia, o governo não vem dando sinais de que está preocupado com os gastos públicos, né? Preocupado em diminuir os gastos públicos. Portanto, pode gerar uma inflação futura. Então, o próprio presidente do Banco Central já deu entrevistas e sinais de que talvez não seja inteligente reduzir a taxa Selic momentaneamente, haja visto o pouco interesse do governo em conter os gastos públicos. Tá bom? Então, pessoal, o futuro ninguém sabe. Nem eu, nem nenhum outro ser humano. O que a gente consegue fazer com conhecimento de economia é projeções. Então, esse IPCA ele pode se manter baixo, sim, ou ele pode subir. Tá? Depende muito da postura do governo. A função do Banco Central já foi feita. Então, caso o governo mude sua postura e consiga manter uma política menos agressiva na questão da inflação e dos gastos públicos, pode ser que nós estejamos diante de pegar ótimas taxas de títulos públicos, tá? Do longo prazo. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouco dos tipos de títulos públicos que existem, tá? Bom, nós temos o Tesouro Renda Mais, que ele é basicamente, ele adianta os últimos 20 anos em parcelas. Então, explicando aqui rapidamente, você empresta o dinheiro para o governo e lá na frente vai ter, com as correções dos juros, vai ter um determinado valor. O Renda Mais pega esse valor e dilui ele em 240 parcelas, né? Ou seja, a cada são parcelas mensais, então equivale a 20 anos. Né? Então você vai receber esse valor 20 anos, dividido em 240 parcelas dos últimos 20 anos. Tá?
E aí, o que define quais serão esses 20 anos é o prazo que você comprou o Tesouro Renda Mais, nós vamos ver lá na frente, tá? Temos o Tesouro Prefixado, é um tesouro muito comentado e mais particularmente eu não gosto, porque você pode passar por oscilações às vezes até maior do que a renda variável e a expectativa de ganho ela não cresce tanto quanto se expor à renda variável. Né? Então você tem em tese o mesmo risco, porém não a mesma expectativa de retorno. Tá bom? Explicando um pouco pré-fixado, você fixa o seu tesouro numa taxa específica. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou um tesouro 15%, tá bom? Aí a taxa Selic cai e as pessoas só conseguem comprar pré-fixados agora na casa de 5%. Então, o seu tesouro que remunera em 15, ele é mais valioso do que o que as pessoas conseguem comprar agora. E aí no mercado secundário, pessoas estarão interessadas em comprar seu título público, pagando uma margem de lucro, tá? E aí você pode ganhar, sei lá, 30, 40, enfim, você vai ter um ganho de capital se você vender. Agora, óbvio que você perde seu título, né? E se você fosse comprar outro agora, você teria ali 5%. Então, você faz esse trade, mas você abre mão do prefixado. Você vai ter que investir a partir dali. Você tem um ganho de capital momentâneo, mas você vai ter que caçar outras alternativas de investimento. E o oposto também pode acontecer, ou seja, você fixa em 15, porém agora a taxa está em 25. Então, quem está comprando prefixado hoje está comprando um título melhor que o seu, então o seu desvaloriza. Então, além de você perder a oportunidade de comprar a 25%, porque você fixou antes a 15%, seu título vale menos do que os de 25%. Entendeu? E aí você pode ter perdas consideráveis. Obviamente, se você negociar, tá? Se você vender. Se você levar o vencimento, vai ser pago o combinado, que é os 15%. Porém, você perdeu a oportunidade de comprar 25%. Então, assim, você tá. Mesmo que você carregue até o final do combinado, você perdeu uma oportunidade. Na prática, você perdeu dinheiro. Então, eu não gosto do prefixado. É o mesmo risco de renda variável, porém, com não a mesma possibilidade de retorno. Tá bom? Tesouro Selic, que basicamente ela acompanha a Selic. Selic subiu, a remuneração sobe. Selic desceu, a remuneração cai. É um tesouro ali mais para quem quer liquidez, entendeu? Para quem não quer se expor muito à possibilidade de perdas ou ganhos, tá? Você aceita a taxa que está pagando no momento. E o tesouro que eu mais gosto que é o IPCA, também conhecido como IPCA+. Basicamente, ele vai te retornar IPCA mais uma taxa, tá? E por eu gostar muito dele e entender que é o tesouro que mais faz sentido, ele e o Selic, eu vou explicar para vocês agora, vou dar uma simulação de retorno aplicado ao IPCA. Então, se você pegar e corrigir o seu dinheiro somente pela inflação, de 2010 para 2023, ou seja, em janeiro de 2010 a janeiro de 2023, 13 anos, R$ 1.000 teriam se tornado 2.156. Ou seja, é a simples correção pela inflação. Te daria um retorno aí de 115,68%. Tá bom? Porém, o IPCA, o título IPCA mais, ele corrige o valor da inflação e ainda te dá uma taxa a mais. Tá bom? Então, você bate a inflação. Então, vamos lá agora olhar os modelos né, a tabela de títulos que a gente tem disponível. Então, aqui na tabela, vocês vão notar duas diferenças. Tesouro normal e o tesouro com juros semestrais, tá? Obviamente, ao tesouro Selic não se aplica isso. Você consegue os semestrais só no IPCA+, e no prefixado. O tesouro renda mais também não faz sentido ter o semestral, já que você vai adiantar 20 anos ali, né, para receber esse valor. Mas enfim, Tesouro prefixado 2026 está pagando 11,8, 2029 pagando 12,42. Então, essa é a mecânica dos títulos públicos, tá? Quanto maior o período que você vai ficar travado com seu dinheiro no título público, maior a rentabilidade. Aí nós temos esse prefixado 26 e 29 e temos também o 2036, porém com juros semestrais.
tá? De 12,55%. Então, a cada 6 meses cai o juro na sua conta, né? Nesse caso aqui, 6 ponto alguma coisa por cento, vai cair ali na sua conta e você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, entendeu? O empréstimo fica fixado, o valor do empréstimo, porém os juros são depositados em conta, tá bom? Nós temos o Tesouro Selic, 2006 e 2029, que basicamente é de Selic mais uma mixariazinha, né? Que no caso 0,11 e 0,19. Se você ficar mais 3 anos ali. Temos o que eu gosto, que é o Tesouro IPCA+, que ele vai te pagar, o 2029 vai te pagar IPCA mais 5,77, e o mais longo, que é o IPCA mais 2045, vai te pagar IPCA mais 6,13, tá bom? Outro que eu gosto bastante, inclusive eu utilizo, é o com juros semestrais. Por quê? Eu fui fazer uma transição de carreira, é, é muita atenção nessa história que eu vou contar para vocês, porque a diferença de qual título você deve comprar vem muito da aplicabilidade que você precisa do dinheiro. Então, eu tinha uma profissão, trabalhava, conseguia acumular um dinheiro que me daria eu mantendo um padrão de vida baixo, me possibilitaria sair do emprego e tentar uma mudança de carreira. Então, você pega aí esse tesouro IPCA mais com juros semestrais a cada 6 meses. O juro cai na minha conta, eu uso parte desse dinheiro para sobreviver, realoco, né? Sempre tem que ter uma sobra ali, tá? Pega essa sobra e reaplica em alguma coisa, né? Boto para trabalhar em alguma coisa. E conseguir mudar de carreira, me dedicar a algo que eu é uma profissão que eu gostaria, empreender, enfim, é como se fosse uma maneira de você se aposentar ali no meio da vida, sabe? Não é bem uma aposentadoria porque você continua trabalhando, né? Apesar que eu não tenho muito essa crença de aposentadoria, mas enfim, a cada 6 meses caía dinheiro ali e eu sobrevivia com esse dinheiro, entendeu? Então, essa é a mecânica do IPCA+, vai te pagar IPCA mais uma taxa, nesse caso aqui com juros semestrais e no caso acima sem juros semestrais. E aqui nós temos o Tesouro Renda Mais que eu já expliquei, tá? A variação aqui é somente as datas, né? Os anos e a taxa acima do IPCA. Então ele também pratica esse IPCA+, tá? É só uma modalidade diferente. No mais, é isso. Não tem muito o que ser dito sobre títulos públicos. Eu vou fazer alguns outros vídeos aí sobre renda fixa. Tem alguns fundos de renda fixa bastante interessantes. Espero que tenha ajudado você a tomar alguma decisão aí, que você tenha gostado do conteúdo. Peço novamente que você se inscreva e deixe o like. E no mais é isso, até mais.